Oi, gente! Hoje estamos aqui na Escola de Permacultura, num curso do Eurico Viana sobre agricultura regenerativa e... Chamaram a gente pra aula. Valeu! E a gente tá aqui no curso do Eurico Viana sobre agricultura regenerativa com Maíra, do Ciclo Vivo. E aí, gente, a gente está aqui em Baipendi, Minas Gerais, na Escola de Permacultura. Viemos aqui aprender muita coisa para passar para vocês. Nossa parceiraça de mídias sociais regenerativas também, né? A gente tá nessa missão aí de divulgar essas iniciativas, né? Estamos aqui acompanhando esse curso que tá muito legal. E a gente entrevistou o Eurico, então segue a entrevistinha aí pra vocês. Valeu! A tomada de decisão holística, ela traz umas coisas muito interessantes pra gente, assim, que a gente é ensinado desde muito novo a bater meta, a conquistar objetivos, etc. E a gente, via de regra na nossa cultura, a gente não é ensinado a levar em conta nos nossos processos de decisão a nossa qualidade de vida. A gente, em determinado momento da vida, prioriza os nossos anseios, os nossos sonhos, normalmente quando a gente é mais jovem. E aí, no segundo momento, a gente às vezes tem que priorizar a questão financeira, e aí às vezes ela vem em detrimento da nossa saúde ou da nossa qualidade de vida. E o que a tomada de decisão holística faz, ela traz para a gente uma plataforma de tomada de decisão, onde antes de tomar a decisão, você cria um contexto que leva em conta a sua qualidade de vida primeiro, e as formas de produção que você tem que ter, os empreendimentos que você tem que ter, ou o que o seu empreendimento tem que suprir para que você consiga atingir os seus objetivos sem perder a sua qualidade de vida. Então isso já é uma virada de perspectiva assim, fenomenal, porque muitas das pessoas que se envolvem no ativismo socioambiental ou em projetos regenerativos, elas entram em exaustão muito rápido, porque é uma área muito apaixonante e a gente se dedica muito, mas se a gente não tiver essa visão lateral, essa visão periférica de fazer as coisas com cuidado, consigo mesmo, um cuidado com a gente, né, e um cuidado com as outras coisas que são importantes na nossa vida, a gente consegue muitas vezes conquistar os objetivos, mas às vezes os preços são muito altos, né? Estresse familiar, doença, etc. E com a tomada de decisão holística, você, a cada passo da gestão, você garante que você também está tomando conta não só do negócio, mas da sua própria saúde, da sua própria qualidade de vida. Quando a gente define a agricultura de uma forma mais ampla, a gente tem a produção de fibras e alimentos e as proteínas todas e combustível em forma de madeira de todos os solos e todas as águas do planeta. A maneira com a qual a gente vem abastecendo todas as civilizações de 10 mil anos para cá é com uma agricultura que ela sempre tira mais recursos do solo, sempre usa mais recursos da água, sempre tira mais nutrientes do que ela devolve para determinada região. Então, quando a gente faz uma auditoria energética, a gente tem que trabalhar com um tipo de agricultura que ela devolva mais recursos do que o que a gente extrai. Então, o regenerativo ele implica que a gente está sempre construindo recursos hídricos, recursos de nutriente, recursos de biodiversidade. E só dessa forma a gente consegue ser regenerativo, né? A gente tem que deixar mais do que o que a gente tira. A gente tem várias abordagens de desenho ecológico e regenerativo. Permacultura, a agricultura natural do Fukuoka, a biodinâmica. A gente tem várias modalidades. A escala de permanência da linha-chave. E entre essas modalidades, uma das que foi desenvolvida para trabalhar com a pecuária de forma regenerativa é o gerenciamento holístico, que foi desenvolvida por um biólogo do Zimbábue que chama Alan Savory. E ela se propõe a trabalhar nas áreas do planeta que são mais secas, são as áreas do árido, do semiárido, de todas as áreas do planeta. Nesses lugares ele chegou a uma conclusão de que a gente trabalha melhor, de uma forma mais eficiente para a regeneração dos processos ecossistêmicos usando a pecuária. O gerenciamento holístico é uma ferramenta muito, muito forte, porque um dos grandes fatores que a gente tem de degradação ambiental não é a pecuária, é a decisão que o humano faz e o jeito que ele trata a pecuária. Então a gente terceirizou a culpa, né? A gente fala que a culpa é da pecuária. A culpa não é da pecuária, a culpa é da forma com a qual os humanos lidam com a pecuária. Então a importância do gerenciamento holístico como uma das abordagens regenerativas que a gente tem é que ele ensina a gente a imitar a natureza, a aprender com as lições da natureza para trabalhar com os herbívoros. Que na natureza eles sempre andavam em fluxos migratórios, eles não voltavam, eles não tinham tanta chance de escolher o tipo de planta que eles iriam pastejar. Então essas lições são trazidas para dentro de um planejamento de pastagens e de propriedade
que permite com que a gente imite a natureza e trabalhe com a pecuária de um jeito que leve em conta a qualidade de vida do produtor, que leve em conta a lucratividade ou a viabilidade financeira daquele empreendimento, a cultura do lugar e a saúde ecológica do lugar. Por isso que é holístico, porque são várias dimensões abordadas em uma única abordagem. Ter o gerenciamento holístico como uma das possibilidades de ferramenta facilita a gente, porque muitas áreas que a gente trabalha no Brasil são áreas do semiárido, são áreas mais secas. E nessas áreas é com a pecuária, com os animais herbívoros que a gente vai conseguir regenerar áreas mais rapidamente. Isso não quer dizer que aquilo tem que ficar sempre em pastagem, quer dizer que tem que ficar sempre naquilo ali. E em algumas áreas que tem uma certa flexibilidade, você pode começar dessa forma e ter um silvopastoril, ter uma combinação de árvores, ter uma savana, que é uma floresta de árvores espaçadas, mas é uma forma muito eficiente, muito financeiramente viável, assim, vamos dizer, e uma forma que tem um resultado muito rápido de recuperação de solo, de recuperação do ciclo da água, do ciclo dos nutrientes, quando feita da maneira correta. Existe um debate muito acirrado entre a questão da dieta, né? E da carne fazer mal, ou do consumo da carne ser uma coisa ruim para o meio ambiente. Eu acho que se a gente consegue comprar carne que foi produzida de uma maneira agroetno-ecológica, ou seja, respeitando as características intrínsecas daquele animal, a gente está ajudando nos processos de recuperação. Mas isso envolve uma responsabilidade do consumidor de saber onde a carne foi produzida. E a gente perdeu esse contato. Então, se você sabe de onde a carne veio, se você tem contato com o produtor, a sua tendência é de ter mais respeito por aquele animal. Quando você compra tudo do supermercado, seja orgânico ou não, seja produzido ou não pelo gerenciamento holístico, esse processo de distanciamento que você tem da morte do animal para a sua mesa faz com que você não respeite aquele animal. Então eu não vejo problema nenhum em comer carne, eu vejo problema em desrespeitar aquele animal que viveu, ou desrespeitar um animal porque a gente fez ele viver de uma maneira não digna, né? Ou então a gente comer demais por questões culturais, de, por exemplo, comer muita carne significa que eu estou financeiramente muito bem. Realmente são questões assim culturais, né? Mas quando a gente está mais próximo da cadeia de produção, a gente respeita mais a vida, mesmo que a gente tenha uma opção onívora. É o que a gente chama de movimento onívoro ético. No processo de restauração de áreas degradadas, o gerenciamento holístico ele pode ser usado para recuperação de solo e ele, eu diria, é mais indicado para as regiões onde a gente tem... O gerenciamento holístico tem uma coisa que a gente chama de escala de friabilidade, né? É a distribuição da umidade relativa do ar e do índice pluviométrico no decorrer de todo o ano. Nos lugares onde essa chuva se concentra em alguns meses e nos outros é muito seco, esses lugares se restauram mais rapidamente em formas de savana e não em formas de floresta fechada. Não quer dizer que com o tempo e com recursos hídricos suficientes você não possa guiar a sucessão ecológica para aquele lado. Mas existe uma questão da energia retornada no investimento energético que você tem num projeto, que você vai gastar menos energia se você trabalha com sucessão ecológica que é pertinente para aquele bioma, para aquela região. Nos processos de restauração ecológica, se a opção for de usar a pecuária, ela tem que ser feita dentro de um planejamento holístico de pastagens. O que esse planejamento holístico de pastagens implica? Implica que a gente vai estar levando em conta o social, ou seja, as relações sociais das pessoas que estão envolvidas naquele projeto, naquela região, a viabilidade financeira, a segurança ecológica daquele lugar, porque o objetivo é a restauração ecológica e não a degradação, né? E também a qualidade de vida do produtor. Então a gente pode usar a pecuária para restaurar áreas degradadas de cerrado, mas exige aí um conhecimento da sucessão ecológica do cerrado, para que quando o planejamento das rotações de pastagem esse planejamento seja feito levando em conta o movimento, por exemplo, usando o gado como dispersor de semente, dando tempo suficiente para que as plantas, os arbustos e as árvores que germinam tenham tempo suficiente de se estabelecer antes que você volte em determinada área. É uma situação um pouco complexa, mas assim, é possível usar para restaurar, mas não é possível usar de maneira que não tenha um envolvimento humano muito presente, com planejamento e com o acompanhamento muito, muito próximo. A questão da capacidade, a densidade de animal por área é uma questão que vem sempre quando a gente fala de gerenciamento holístico. Assim, só levando em conta que eu não sou um consultor do gerenciamento holístico de pastagens, né? Mas eu compartilho o conhecimento que eu tenho. Essa é uma pergunta contextual, depende do tempo de recuperação de um pasto, depende do grau em que ele está, como ele foi pastejado, quanto tempo ele vai recuperar, como você vai planejar a volta dos animais naquela área.
enfim, é contextual de cada área, do tempo que leva para recuperar a partir do momento que uma área foi usada. Então é bem contextual, é difícil falar assim. É comum a gente comentar nessas áreas ou ouvir consultores muito mais experientes do que eu dizer que não raramente você às vezes dobra ou triplica a produção em prazo de 1 ou 2 anos. A produção que eu digo é densidade por área, né, de animal, o número de animais por área. Até o momento, até hoje, todo tipo de gerenciamento que a gente fez, e isso não é uma observação minha, é uma observação das pessoas que criaram o gerenciamento holístico, do Alan Savory, das pessoas que trabalham muito próximas com ele. A cultura ocidental tem uma forma de gerenciamento que é reducionista. A gente tenta simplificar os problemas para desenvolver políticas públicas, mas isso tem criado muitos problemas. Então, se a gente for fazer uma gestão que ela é holística, que ela leva em conta a saúde do meio ambiente, que ela leva em conta a qualidade de vida das pessoas, a viabilidade financeira de qualquer projeto, né, e todas as questões sociais, a gente consegue com isso fazer uma virada. A gente consegue repaginar, a gente consegue reestruturar todo o nosso processo de decisão em camadas diferentes da sociedade, a partir dos empreendimentos, dos municípios, dos estados, etc. Se a gente atingir essa evolução de ter uma gestão holística de tudo que a gente faz, a gente consegue habitar o planeta da forma que deveria ser, que é a gente é a natureza, né? A gente não faz parte dela, a gente é ela e ela é a gente. Mas até então a gente tem feito as coisas como se a gente não fosse parte dela. E o gerenciamento holístico, com essa mudança de paradigma, o que a gente consegue fazer é ter essa visão muito clara de que a gente está inserido na equação. E que por estar inserido na equação e por conseguir ver o bem-estar do todo, a gente consegue de repente criar um novo modelo de civilização. Tá ótimo.